E como que ele se apresentou de forma irresistível para você? Então, como foi tão irresistível assim? Para mim foi interessante, porque Jesus usou uma estratégia diferente comigo, né? Eu estava de férias da faculdade, fui visitar meus pais, que tinham se convertido há pouco tempo. E eu lembro que quando meu pai deu a notícia que ele tinha virado evangélico, você falou, crente... vai ficar um chato. Não, eu falei, pai, eu continuo te amando, né? Você é meu pai. Mas assim, é a sua escolha, eu não tenho... Era nesse nível, né? Eu falei, eu não tenho muito o que fazer, né? Se tá sendo bom para vocês, que bom. E aí eu fui de férias visitá-los, e aí meu pai falou, filho, tem um pastor que eu queria muito que você conhecesse. Ele tá vindo aqui só para te dar um abraço. Eu falei, paizão, deixa eu te falar. Tudo bem você ter a religião de vocês, mas trazer pastor para dentro de casa já é demais. Eu acho que vocês já estão passando do limite. Filho, por favor, é só um abraço. Eu falei, tá bom, eu tô na casa de vocês. Tudo bem, pode trazer. E aí chegou o pastor, eu falei, tudo bom, pastor? E aí logo em seguida entrou a esposa do pastor, eu falei, tudo bom, esposa do pastor? E aí entraram as filhas do pastor. E eu falei, uou, peraí, deixa eu ver o que esse pastor tem pra falar. E aí eu comecei... Foi essa forma irresistível? Foi essa forma irresistível que Deus me pegou, porque a minha esposa eu conheci no meu primeiro encontro com Deus. Então o tempo que eu tenho caminhando com Jesus é o tempo que eu tenho caminhando com ela. Ela era a filha do pastor? Ela é a filha do pastor. Tá explicado. É isso. A gente casou 1 ano e pouco depois. A gente vai fazer 14 anos de casado agora em dezembro, 3 filhos. Então bom. Tudo isso começou numa visita pastoral. E eu lembro que ele começou a falar de José e de sonhos e ele me deu um livro sobre a 4ª dimensão, que fala sobre a fé. E quando eles saíram, eu falei, cara, eu curti o que a gente começou aqui hoje. Faz sentido pra mim. Porque a gente falou muito sobre futuro, sobre sonhos, sobre fé, sobre uma visão além do natural. E eu comecei a mergulhar mais naquilo. Até que um dia, a gente ficou conversando pelo MSN por semanas, eu e a filha do pastor. Com o pastor você não falou mais? Não, com o pastor eu falei, deixa eu conhecer a família primeiro, depois eu conheço melhor ele. Jesus me ajuda, porque hoje eu tenho 2 meninas, né? Alguém vai se apaixonar pela filha do pastor em algum momento também. E o pior é que ele sabia de tudo que eu estava vivendo. Então meus pais iam para a igreja e fazia gabinete com ele e falava, pastor, meu filho tá perdido, meu filho tá bebendo demais, meu filho tá fumando demais, meu filho tá assim, meu filho tá assado. Então do nada eu apareço na casa dele falando, pastorzão, eu queria namorar sua filha, queria fazer parte da sua família. Então assim, de fato, eu ser um pastor hoje, eu acho que é uma daquelas coisas que Deus usa para confundir, sabe? Sim. É a loucura Era o de improvável, Deus, para confundir. Porque não faz sentido nenhum eu estar onde eu tô, viver o que eu vivo, fazer o que eu faço. E é por isso que eu sei que é 100% Jesus, porque nunca foi um projeto meu, nunca foi um desejo, uma escolha. Eu fui empurrado para isso. E é louco porque a minha esposa, ela falava, Deus, eu só não quero casar com um pastor. Porque ela sabe da renúncia que é. Você casar com um pastor é como você casar com um médico, né? É uma vida de renúncia, você tem que abrir mão de muita coisa. É sacrificante, né? Você não tem controle sobre a tua história, literalmente. Então você faz planos e aí Deus fala, olha, muda tudo, coloca tudo na mala e vai. E se você tem temor e quer viver os sonhos de Deus, você vai colocar tudo nas caixas e vai. Então eu lembro que quando eu comecei quando começou a nascer em mim esse desejo pelo ministério, ela falou, cara, não acredito, você era a única pessoa que não fazia sentido se tornar pastor. E eu acho que eu casei com um pastor sem saber. Então, a minha história é bem aleatória, assim, da forma como Deus me trouxe até aqui. Mas eu vejo Deus em tudo, sabe? Com certeza. Quando Deus entrou na nossa história, meus pais estavam quebrados emocionalmente, quebrados financeiramente. Eu vi a Jota tirando tudo da gente, literalmente. A Jota chegando lá em casa para pegar carro. Quando o AJ foi tirar o último carro que a gente tinha, ele falou algo pro meu pai que isso marcou a gente para sempre. Ele falou, Maurício, é o seu último carro, né? Que chato, você não vai ter como levar as crianças para a escola. Então, se você quiser uma carona, me liga que eu pego os seus filhos e levo para a escola de vez em quando. O nível de ironia e a forma como tudo aconteceu, eu lembro que meu pai ficou barbudo, ele entrou em depressão, ficou num quarto escuro. Tinha que compensar os cheques todas as semanas. Então, eu vivi isso com meus pais, eu fui emancipado com 15 anos de idade, eu já assinava pela empresa com 15 anos. Eu vi toda essa loucura acontecendo, mas eu também vi Jesus entrando e restaurando a minha casa, e restaurando a minha família, e mudando a minha história. Então hoje, quando eu falo de um Deus de novos começos, eu sei as cicatrizes que eu carrego para falar sobre isso, sabe? Eu não falo sobre uma ideia a respeito de Deus. Eu sei o que Deus fez na minha vida, na minha família. Sim. Eu sei de onde Ele tirou a gente. Eu sei o quão improvável é tudo que eu estou vivendo. Eu sei o quão improvável é tudo que Deus está fazendo através da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. Então eu acho que é por isso que as pessoas percebem verdade.
Com sabe? certeza, essa é a mensagem que tem mais alcance, é aquela que é verdadeira, que tem raiz, né? Que tem um conteúdo genuíno de alguém que está conectado de verdade, que Sim. passa por aquilo no dia a dia, né? E eu acho que isso que tem alcançado as pessoas que te seguem e que te ouvem. Mas lá no começo, Sim. nesse comecinho, quando você foi inspirado, assim, você se sentia perdido? Ou você estava... Olha, eu tô no meu lugar, Karina, meu lugar é isso, e de repente, me interessei por uma outra história. Ó, eu acredito que todo mundo percebe esse vazio, mas tem pessoas que conseguem se distrair mais do que as outras. Então, a gente se distrai, a gente vai colocando coisas e a gente vai tentando preencher esse vazio de forma diferente, mas na verdade, todo mundo quando está num momento de consciência, você percebe que tem algo em você que nada preenche. Uhum. Tem uma frase, eu não lembro de quem é o autor, eu acho muito boa. Ele diz o seguinte: o mundo não está se distanciando da espiritualidade, o mundo tem se distanciado do cristianismo. Uhum. Então você pode perceber que tem pessoas do seu ciclo de amizade, ou do circuito, celebridades, enfim, que talvez eles sejam fechados para o evangelho, mas estão em busca de uma experiência transcendental, de uma experiência esotérica, de uma experiência com algo superior. Então, por que tem pessoas tão fechadas por evangelho? Porque a história da igreja ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, enfim, algumas coisas acabaram criando um estigma muito grande em relação à igreja cristã. Mas todo mundo está em busca de ter uma experiência com algo superior, espiritual, entende? Sim. Então, eu acredito que todo mundo percebe essa fome por Deus, esse vazio. Sim. Mas a gente consegue distrair com um monte de coisa. Só quem te fez completo sabe o que está faltando quando olha para você. Então Deus, quando ele olhou para o André, ele sabe o que está faltando no André. Quando ele olhou para você, ele sabe o que está faltando em você. Então esse momento que a gente se abre, que a gente está vulnerável, são nesses momentos que mudam a nossa história. Só que nem todo mundo quer estar vulnerável, porque você sabe que esse encontro pode te pedir algumas coisas. A tal de carregar a cruz, por isso que as pessoas elas falam, não, mas se eu aceitar ser cristão, eu vou carregar a tal da cruz, a vida vai ficar mais difícil, mais pesada. Daí as pessoas ficam com medo, com receio. Eu acredito, e eu até falei sobre isso ontem aqui na nossa igreja de São Paulo, eu falei, eu prefiro uma porta fechada por Deus do que entrar numa porta que não foi aberta por Ele. Nossa, pois então, Você não sabe o que você vai encontrar ali, pois né? Quando fecha, uma garantia. Eu falo, poxa, ele me tirou de alguma coisa ruim. É isso. Toda porta que Deus fecha te leva a um lugar mais alto em Deus. Toda porta que Deus fecha te leva a um lugar mais alto em Deus. Só que a gente precisa entender que por mais que não faça sentido no início, vai fazer sentido no final. Tem coisas que às vezes parecem que estão desmoronando, mas só está se encaixando. Sim. Tem portas fechadas que também são milagres, sabe? Deus vai fechando algumas portas, Deus vai te mostrando algumas coisas. Eu já conversei com alguns casais que se converteram e às vezes é muito comum isso acontecer. Pastor, nossa vida tá um caos. Eu falei, a sua vida sempre teve um caos, agora você está enxergando ele. Sim. Então o que muda é que os nossos olhos se abrem. A gente consegue perceber coisas que sempre estiveram lá, mas não incomodavam, a gente não percebia.